igreja estruturada, aí ele ia plantar outra igreja, depois voltava para ver como estavam os novos convertidos. Era um trabalho intenso e ele dia muito queria ir para Roma, mas não dava. O trabalho, o campo missionário exigia a sua presença ali. Ele não podia largar aqueles irmãos, embora agora ele pensava que estava chegando a hora. Aqui você vê o grande apóstolo Paulo ansiando e desejando a companhia dos crentes para consolo, conforto e busca do fruto espiritual. Que seja direção para nós. O último ponto está do verso 14 a 15. Estamos falando de que maneira Paulo revela o seu amor por aqueles irmãos, orando por eles, querendo ter comunhão com eles. E em terceiro lugar, Paulo se sentia devedor a eles. Versos 14 e 15, eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, por isso quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Paulo se sentia devedor por alguns motivos. Primeiro, porque ele foi salvo pela graça de Deus. Ele era um fariseu arrogante, um religioso prepotente, cego pelo legalismo da sua religião, cheio de ódio contra Cristo e contra os seus seguidores. E um dia a graça de Deus o alcançou sem mérito, sem favor, sem merecimento da parte de Paulo. Mera misericórdia de Deus. Deus aparece em Cristo Jesus no caminho de Damasco e o fariseu é transformado. Então Paulo foi salvo pela graça, e quando nós somos salvos, quando nós entendemos o amor de Deus por nós, a gente se sente devedor dos outros, não é verdade? Se Deus me deu essa graça de me perdoar os meus pecados e me aceitar, então eu me sinto em dívida para com as outras pessoas, para que elas também que elas experimentem também essa graça e essa misericórdia, né? Alguém já disse que evangelizar é um mendigo dizer a outro onde é que ele encontrou pão. Agora imagine um mendigo, um morador de rua, passando fome, e ele descobre um lugar onde tem pão de graça. É isso? Ele vai sair gritando, né, para os outros amigos: oh, gente, eu achei pão de graça. Olha, aquele lugar ali tem um pão de primeira, de graça. Ele se sente devedor, porque ele recebeu gratuitamente, misericordiosamente, aquilo que ele precisava da vida. Ele se sente em dívida. Se ele não contar para ninguém, ele vai se sentir um egoísta, ele vai se sentir culpado de que outras pessoas vão morrer sem pão, quando ele tem o pão e sabe onde encontrar. Por isso Paulo diz: eu sou devedor, porque a graça do evangelho me alcançou. Eu não posso ser outra coisa, eu não posso sentir outra coisa, porque eu recebi o perdão de pecados. E ele diz então que por isso, né, ele se sente devedor a gregos e a bárbaros. Aqui só uma curiosidade: a palavra bárbaros tem origem, como é o nome daquela figura de linguagem? Por exemplo, clique, tem um nomezinho, né? É que a gente dá uma palavra a partir do som, é onomatopeia. Então, clique, não tem a palavra clique, mas porque faz aquele barulho, clique, a gente criou o verbo clicar, né? Clicar. Os gregos se julgavam superintelectuais, a nata do universo, a raça nobre. Isso a partir dos esforços de Alexandre o Grande, com a expansão da helenização cerca de 250 anos antes de Cristo, que dominou todo o império até que os romanos tomaram conta. Mas os gregos se achavam superior, e grego era a língua falada por todo mundo, era a língua dos educados. Quando vinha uma pessoa de outra nação que não falava grego, os gregos escutavam ele dizendo bárbaro. Daí criaram a palavra bárbaro. Bárbaro era quem não falava grego e era considerado ignorante. E entrou para a nossa língua exatamente por isso, né? Fulano é um bárbaro, né? Quer dizer, um rude, um ignorante, exatamente do bárbaro, porque o grego não, né? Ele não entendia, né, o que é que esses povos falavam, e então chamava de bárbaros, né? Gente que não fala grego, portanto ignorante, né? Gentinha, né? Não fala grego. Paulo então está usando o idioma da época, está usando uma palavra que era muito conhecida na época. Ele diz: eu sou devedor tanto a gregos quanto aos não gregos, aos bárbaros, estes que os gregos menosprezam. Porque para Paulo não tem diferença.
todos pecaram e carecem da glória de Deus. A prova do que eu estou dizendo é que em seguida ele fala, tanto há sábios, que são os gregos, como há ignorantes, que são os bárbaros. Então ele diz, eu sou devedor à humanidade toda. Por quê? Porque não há um justo, não há um sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E só no Evangelho de Jesus Cristo, gregos e bárbaros podem encontrar a salvação. Então eu me sinto devedor, não é a um ou dois não, aos meus amigos. Eu me sinto devedor a cada pessoa que mora nesse mundo. Me sinto devedor, porque eles estão perdidos e eu sei onde tem pão. Eu sei onde encontrar perdão. Eu sei onde há graça e misericórdia. Por isso que ele diz, verso 15, que ele está pronto a ir anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Queridos, o que é que nós podemos aprender aqui? Deixa eu tentar fazer um resumo aqui de alguns pontos e depois eu quero trazer algumas aplicações práticas para nós. Primeiro, a gente não cansa de se maravilhar com o poder do Evangelho. Quem está dizendo essas coisas, quem tem esse coração amoroso, cheio de oração, de desejo de estar com aqueles irmãos que ele nunca viu e que se sente devedor a eles, é aquele Saulo de Tarso, fariseu arrogante, pretensioso, que achava que estava fazendo um favor a Deus, matando os cristãos, perseguindo os cristãos e jogando-os na cadeia. E o Evangelho mudou esse homem, de um fariseu endurecido, cheio de mágoa, de ódio, é agora um homem apaixonado pelo Evangelho, que ama as pessoas, ora pelas pessoas, quer estar com elas, quer aprender delas, quer ser edificado por elas e se sente devedor. Não que as pessoas lhe devem, ele é o grande pregador do Evangelho, mas ele se sente devedor das pessoas porque ele recebeu uma graça não merecida. O Evangelho faz isso, ele muda pessoas, ele transforma pessoas. Ele faz com que Saulo de Tarso seja o Paulo que escreve a carta aos Romanos. E eu queria que você cresce nisso nessa noite, no poder do Evangelho, de como Deus pode mudar a vida de uma pessoa, transformar uma pessoa, tirar o seu coração de pedra, o coração de mágoa, de ressentimento, de raiva com Deus e com a vida, e transformar numa pessoa leve, feliz, cheia de amor, que quer abençoar outras. É isso que o Evangelho quer fazer em nós, e é isso que significa ser cristão, é ser alcançado por esse Evangelho. Segunda coisa, aqui nós aprendemos o que é de fato uma vida piedosa espiritual, o que é uma pessoa comprometida com o Evangelho. Era a vida